Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuamos aqui a nossa série de mensagens, a nossa série de vídeos nesse mês de maio, que comemoramos os 29 anos da nossa amada IBJF. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a fé que nos aproxima de Deus. A fé aproxima de Deus. Gostaria de ler para os irmãos o texto que está em Hebreus, no capítulo 10, o versículo 19 até o versículo 22. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, em outras versões diz no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 22, que é um versículo bem importante. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Mais uma vez o versículo 22, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero, com plena convicção de fé. Irmãos, o versículo 19, o autor de Hebreus, ele chama os seus ouvintes para que eles tivessem uma plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Eles tivessem uma plena confiança para entrar no Santo dos Santos. E que lugar é esse em que eles deveriam entrar com plena confiança? Que lugar é esse que nós também devemos entrar? O Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Que lugar é esse que a Bíblia nos chama? O lugar santíssimo no Antigo Testamento era um lugar muito citado, muito falado no Antigo Testamento, que era um lugar em que representava a presença de Deus no meio do seu povo que ficava ali no tabernáculo. Esse lugar era um lugar que apenas o sumo sacerdote poderia entrar, era um lugar extremamente sagrado que ficava no tabernáculo e que o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano no dia da expiação. Ou seja, o lugar santíssimo ficava fechado durante todo o ano e no dia da expiação o sumo sacerdote ele passava pelo véu, que era também mais um objeto, mais um lugar do tabernáculo em que representava a separação de Deus para o seu povo. Então ele passava pelo véu e ali ele oferecia a Deus ofertas de sacrifícios pelo pecado do povo. Somente os sacerdotes, os levitas, eles tinham acesso ao tabernáculo. O povo, as outras nações não tinham acesso a esse local, era um lugar extremamente restrito. Quando o sumo sacerdote ele entrava ali, ele oferecia a Deus, uma vez por ano, sacrifícios pelo pecado do povo e pelos seus próprios pecados. Nenhum adorador, nenhum homem do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, teria a ousadia de tentar entrar nesse lugar. Aproximar de Deus no Antigo Testamento para muitas pessoas era algo extremamente impensável de se fazer. A reação das pessoas quando se achegavam e se deparavam com a presença de Deus era uma reação completamente diferente da nossa hoje em dia. Era algo muito impensável se aproximar de Deus. E por que razão eles não se aproximavam de Deus, ou era algo muito impensável alguém se aproximar de Deus? Por uma das razões, irmãos. Deus é santo, Deus ele é justo, Deus é poderoso, Deus é tremendo, glorioso, magnífico. E nós, aquelas pessoas, nós, os homens, somos pequenos, somos pecadores. Quem pode então se aproximar de Deus? É por isso que Isaías, quando ele se depara com a glória de Deus, quando ele se depara com a presença de Deus, em Isaías no capítulo 6, ele diz que ele estava perdido, que ele era um homem que tinha os lábios impuros, que vivia no meio de homens impuros, e ele tinha acabado de ver o Rei da Glória, o Rei dos Exércitos, portanto ele se prostra diante de Deus. Daniel, diante da manifestação do anjo do Senhor, que representava a presença de Deus, ele cai no chão prostrado em Daniel no capítulo 10. Moisés, diante da sarça ardente, ele é convidado, ele é chamado a se prostrar diante de Deus naquele momento, tirar a sandália dos seus pés, porque aquele lugar era um lugar santo. Os próprios israelitas, quando estavam no pé do Monte Sinai, falaram para Moisés: Moisés, nós não queremos falar com Deus, vá lá você falar com Deus, e aquilo que ele tiver para falar para a gente, você escute e traga para nós, porque estamos com medo, nós estamos com medo da presença de Deus. Além de tudo isso, irmãos, esse véu que foi citado aqui no início, esse véu grande, esse véu espesso que separava o santuário do lugar santíssimo, era uma barreira entre o povo e o próprio Deus. Porém, irmãos, agora, no tempo em que nós vivemos, por meio de Jesus Cristo, por meio da morte de Jesus Cristo, esse véu agora foi rasgado. Através da
fé que nós temos em Jesus Cristo, temos esse acesso livre, nós temos acesso a Deus. Esse acesso foi liberto, foi aberto para todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações, para todo aquele que nele crê, se aproxime de Deus. No Evangelho de Marcos, o texto diz que quando Jesus ele bradou com uma alta voz, ele expirou, o véu do santuário se rasgou em duas partes. Em Marcos capítulo 15, versículo 37 e 38, diz que o véu se rasgou quando Jesus sofreu naquela cruz. Quando a vida de Cristo foi entregue como sacrifício ali na cruz, Deus rasgou o véu do templo em que representava a separação do homem para com Deus, simbolizando agora um novo caminho, um caminho vivo e aberto para todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, com base nessas certezas, por meio da fé, recebemos um convite pela palavra de Deus para entrar na presença de Deus. O sumo sacerdote no Antigo Testamento visitava o Santo dos Santos uma vez por ano, e nós somos convidados pela palavra de Deus a habitar na presença dele, habitar na presença de Deus a cada momento, todos os dias de nossa vida, em todo momento, irmãos. Que privilégio nós temos! Somos chamados a nos aproximarmos de Deus, meus irmãos. Não é só entrar agora no santuário, mas é nos aproximarmos dele, como o autor de Hebreus aqui diz. Esse deve ser o nosso desejo, não somente entrar na presença de Deus, mas também nos aproximarmos desse Deus. Porque aquele temor, aquele medo se foi, aquele medo da morte eterna, o medo da ira de Deus, o medo da distância eterna de Deus, da separação de Deus, nós não temos mais por meio do sangue de Cristo derramado naquela cruz. Portanto, irmãos, seguemos que nós possamos chegar à presença de Deus como igreja, em nossas vidas, em nosso culto, para adorá-lo, para agradecê-lo, para cantar louvores, para ouvir a sua voz por meio da palavra de Deus, para apresentar diante dele as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas necessidades. Somos chamados, através da fé, a nos aproximar de Deus. E o autor de Hebreus, que é o texto que nós lemos aqui, ele nos chama a nos aproximarmos de Deus com plena convicção de fé. Essa fé que é a certeza, é a firme confiança, é uma convicção nas coisas invisíveis, nas coisas que nós não vemos, mas que temos uma confiança tão grande nas promessas de Deus sem nunca termos visto. Então que possamos ter essa confiança através da fé, uma confiança firme, com plena confiança nas promessas de Deus, crendo que Deus nos ouve, crendo que Ele nos acolhe, que Ele nos escolhe, que Ele cuida de nós. Portanto, irmãos, que possamos chegar a Deus por meio da fé, enquanto Ele pode ser encontrado, aproximarmos cada vez mais de Deus, como Tiago diz em Tiago 4,8, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, Tiago capítulo 4, versículo 8. Somos chamados pela palavra de Deus a nos aproximarmos de Deus, e isso por meio da fé em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, a fé nos aproxima de Deus.